Bom dia, a paz de Jesus. Começando o nosso cafezinho com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra minha vida toda, minha casa, minha família, tudo que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, dando continuidade ao nosso catecismo da Igreja Católica, conforme o índice analítico, nós estamos falando falamos sobre apostasia, agora nós vamos entrar falando sobre apostolado. Apostolado da Igreja, o parágrafo 863 e o parágrafo 864. Conforme diz o significado da palavra apostolado, é um ministério, é uma missão, é um enviado por Jesus Cristo. Então, apostolado da Igreja, parágrafo 863, parágrafo 864. Toda a Igreja é apostólica, na medida em que, por meio dos sucessores de São Pedro e dos apóstolos, permanece em comunhão de fé e devida com sua origem. Então, diante desse apostolado, dessa missão, que vem depois do nosso Senhor Jesus, que ele envia, para que fique diante dele a verdade, que nem eu falei, a Igreja de Cristo, caminhando com a verdade, os seus apóstolos, escolhe diante dos seus discípulos 12, para permanecer de pé, a Igreja de Cristo, onde ela é a cabeça, o corpo místico, e nós fazemos parte desse corpo místico. Diante dos apóstolos, nós temos ali o caminhar com Jesus, que fica aqui neste mundo, para que nós possamos ter esse amparo, esse direcionamento, diante da fé, diante da nossa fé concreta, realizada através de Jesus Cristo, para que nós possamos crer nele e ter a vida eterna. E diante dos apóstolos, o anúncio do Evangelho, o anúncio de Jesus, que chegou até a mim, até você hoje, graças a essa fortaleza, ao mover do Espírito Santo dentro da Igreja de Cristo, diante dos seus apóstolos, diante desse corpo místico que somos todos nós que aderimos a caminhar com o Senhor, recebemos o batismo, os sacramentos e nos unimos à Igreja de Cristo. Toda igreja é apostólica, na medida em que é enviada ao mundo inteiro, todos os membros da igreja, ainda que de formas diversas, participam deste envio. A vocação cristã é também, por natureza, vocação aos apóstolos, ao apostolado. Denomina-se apostolado toda a atividade do corpo místico que tende a estender o reino de Cristo a toda a terra. 864. Sendo Cristo enviado pelo Pai, a fonte e a origem de todo apostolado da Igreja, é evidente que a fecundidade do apostolado, tanto dos ministros ordenados como os dos leigos, depende de sua união vital com Cristo. De acordo com as vocações, os apelos da época e dos dons variados do Espírito Santo, o apostolado assume as formas mais diversas, mas é sempre a caridade aurida, sobretudo na Eucaristia, que é como que a alma de todo apostolado. Então, irmãos, o próprio ensinamento já diz, todo apostolado, todos nós, leigos, os ministros ordenados, nós somos esse convidado a anunciar a palavra de Deus, e nós, diante dessa missão, nós temos que estar unidos a Cristo. E de que forma? Na comunhão, no batismo, nos sacramentos, na Santa Eucaristia. Quando eu me uno a Cristo e eu aceito viver a graça santificante na minha vida, junto com os sacramentos, e vivendo Cristo no meu coração, nós somos convidados a anunciar o Evangelho. Mas vamos pegar nossa palavra no momento que Jesus chama os 12 apóstolos. Está lá em Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, do versículo 13 ao 15. Eu coloquei Mateus aí embaixo, né? Mas depois eu vou mudar lá. É Marcos capítulo 3, versículo 13 ao 15. Depois subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram a ele.
Designou-se 12 dentre eles para ficarem em sua companhia. Ele os enviará a pregar com o poder de expulsar os demônios. Vamos pegar também Lucas capítulo 6, versículo 12. Naqueles dias Jesus retirou-se à montanha para rezar e passou aí toda a noite, orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, que chamou de apóstolos. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o agir, o mover da igreja, o apostolado, o anúncio do Evangelho, com a graça de Deus nós temos essa bênção na nossa vida, que é a Igreja de Cristo, que é a Santa Eucaristia, que é os sacramentos. Quem vive tudo isso que eu estou falando sabe como é bom estar unido a Deus. Desta forma, vivenciando e sendo agraciado pelas vestiduras de Cristo. Quando nós nos revestimos de Cristo, o nosso coração fica grato, agradecido, feliz e com o objetivo: estar com Cristo o tempo inteiro e herdar a vida eterna. Que Deus nos abençoe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço, irmãos.